Vamos a mais uma aula interpretando frases em japonês, onde pegamos frases normalmente de artigos e notícias e destrinchamos ela aqui para você aprender as palavras e estruturas aqui presentes. Lembrando que uma coisa nova que você aprender acompanhando essa aula já está valendo. Não tem como uma aula dessa ser num nível que serve exatamente para todo mundo. Então, para alguns de vocês ela vai ser um pouquinho mais difícil, para alguns de vocês ela vai ser um pouco mais fácil e para pouquíssimos vai ser na medida exata, né? Então, se ela é muito fácil para você, aproveita para revisar algumas coisas. Se ela é muito difícil para você, não se preocupe em aprender tudo, aprenda uma ou outra coisa nova. E se ela for na medida exata, acertei, mas não vai acontecer isso sempre, porque cada um tá num nível e eu vou meio que pegando aleatoriamente aqui o conteúdo para trazer, tudo bem? Vamos lá. Essa frase aqui, ó, vamos ler até o primeiro ponto final. Diz o seguinte: 厚生労働省は毎年一人の女性が一緒に産む子供の数がわかる出生率を発表しています。Ele está falando que o Ministério da Saúde, Bem-Estar e do Trabalho, ele todos os anos divulga um dado referente à taxa de natalidade no Japão, e aqui ele está sendo específico na questão de a média em que uma mulher tem, a média de filhos por mulher. Aí vamos explicar o que está escrito aqui, ó. Primeiro nós temos o nome do ministério, que é isso aqui, ó. Kosei Roudou Shou. Opa. Essa palavra aqui, ó, Kosei, significa saúde e bem-estar, ok? Aí depois temos Roudou, que significa trabalho. E no fim nós temos esse kanji aqui, que ele está no nome de todos os ministérios, que significa justamente ministério, ok? Então esse é o nome do ministério, ó. Kosei Roudou Shou. Ministério da Saúde, Bem-Estar e Trabalho. Basicamente é o ministério no Japão que cuida dessas questões, e foi ele que está divulgando esses dados. Aqui nós temos a partícula wa, que ela indica o assunto principal da frase, né, sobre quem ou o que nós estamos falando. Então ele está falando sobre o ministério. Aí depois temos aqui a palavra maitoshi, que significa todos os anos. Eu vou colocar nas anotações aqui, igual tenho feito nas últimas, de forma romanizada, tá? E aí você que já sabe ler em japonês ou está aprendendo, vai acompanhando aqui. Eu vou sempre marcando aqui para você saber do que eu estou falando, tudo bem? Então, ó, maitoshi, todos os anos. Esse aqui, esse kanji significa todos, esse aqui significa ano. É o mesmo conceito que está lá no mainichi, que significa todos os dias. Maishu, todas as semanas. Maitoshi, todos os anos. Então, o ministério, blá, 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 todos os anos. Aí ele fala aqui, ó. Hitori no josei ga. Hitori significa uma pessoa. Contagem para pessoas, né? Hitori no josei. Josei significa mulher. Então, quando ele fala Hitori no josei, basicamente uma mulher. Ou pode ser entendido como cada mulher também. Ok? Porque ele vai falar aqui da taxa de natalidade por mulher. Então, hitori no josei. Hitori no josei ga, aqui eu tenho a partícula ga, ela indica o sujeito, indica quem faz a ação. Aí nós temos aqui, ó, ishou ni. Ishou ni. Apesar da pronúncia ser igual, não é aquele ishou ni de junto com, né? Aqui nós temos o kanji do número 1 e aqui temos o kanji de nascimento, vida. Então essa palavra quer dizer durante a vida, ok? Essa eu vou colocar escrita em japonês aqui. Porque normalmente a gente aprende primeiro esse aqui, né? Na verdade a pronúncia nem é igual, né? Esse aqui é isho, né? Esse aqui ishoni, que é junto com. E esse aqui é ishoni. Ishoni, olha a diferença. Então, ó, durante a vida, aí temos esse verbo aqui, que é o verbo umu, que significa dar à luz, ok? Então, hitori no josei ga, uma mulher, ishou ni, durante a vida, umu, dá à luz.
Aí nós temos aqui a palavra kodomo. Kodomo significa criança, ou, num sentido mais abstrato, filhos, né? A palavra kodomo literalmente é criança, mas ela é usada no contexto de filhos em geral. Kodomo no. Aqui temos a partícula no, que indica que o que vem depois pertence ao que vem antes. E aqui temos a palavra kazu, que significa número. Então, quando nós falamos kodomo no kazu, significa número de filhos. Kodomo no kazu, ok? Agora, a primeira parte ali, ó, nós tínhamos hitori no josei ga issho ni umu. Uma mulher, durante a vida, dá à luz. Aqui nós vamos ter o conceito de frase adjetiva, né? Que é quando uma frase inteira está caracterizando uma palavra. Então, logo depois dessa frase aqui, veio a palavra kodomo, mais especificamente, kodomo no kazu, número de filhos. Então, quando nós juntamos tudo isso, aqui, ó. Basicamente, esta frase aqui está caracterizando esta palavra, tá? Então, essa frase está caracterizando... Aqui é uma expressão, né? Não uma palavra. É duas ligadas por uma partícula. Então, ele está falando assim, ó. O número de crianças que uma mulher dá à luz durante a vida. Hitori no josei ga issho ni umu kodomo no kazu. O número de crianças que uma mulher dá à luz durante a vida. Vou até traduzir embaixo aqui para não dar quebra de linha. Então, ó, o número de crianças que uma mulher dá à luz durante a vida. Beleza? Aí temos aqui a partícula ga, que indica o sujeito, quem faz a ação, né? E agora ele está falando que quem faz a ação é o número de crianças que uma mulher dá à luz durante a vida. Aí nós temos aqui o wakaru, significa entender, compreender. E aqui nós temos shushoritsu. Shushoritsu. Essa palavra aqui significa taxa de natalidade, ou taxa de dar à luz, né? Esse kanji aqui significa sair, esse aqui significa nascimento, vida, e esse aqui significa taxa, proporção, ok? Então, esse é o nome da estatística aqui que ele divulga. É tipo a taxa de nascimento, a taxa de natalidade. Eu acho que até existe uma outra palavra, que não me vem à memória agora, que é mais próxima do que nós chamamos de taxa de natalidade. Eu posso estar enganado, mas podemos traduzir dessa forma. Shushoritsu, a taxa de natalidade, ok? Aí temos aqui a partícula o, e aí nós temos aqui happyou shiteimasu. Tá aqui, ó, happyou shiteimasu. Esse verbo, happyou suru, significa divulgar, anunciar, ok? Faltou um H aqui, ó. Happyou suru. Happyou suru. E aqui ele está na forma te iru, né? Indicando que ele está anunciando agora, uma ação presente. Então, olha só. Falando sobre o ministério aqui, ele está anunciando happyou shiteimasu. O que ele está anunciando? Partícula o, né? Quem anuncia alguma coisa. Então, temos aqui o objeto do verbo. O que ele está anunciando? Shushoritsu. Shushoritsu, a taxa de natalidade, a taxa de nascimento, tá? Para entender o wakaru, o número de crianças que são dadas à luz, que nascem, né, durante a vida por uma mulher, ok? Então essa foi a primeira parte. Aí ele vem para cá, ó. Kyonen no shushoritsu wa. Essa palavra, kyonen, significa ano passado, ok? Kyonen, ano passado. Kyonen no shushoritsu. A taxa de natalidade do ano passado, temos aqui a partícula no, né? Então, ó, kyonen no shushoritsu. Falando sobre
essa taxa de natalidade do ano passado, imamade de, até agora, ok? Imamade de, ima significa agora, made significa até, aí aqui temos a partícula de, motomo hikui, motomo hikui. Essa palavra aqui, motomo, significa o mais, ok? Pronuncia assim, ó, motomo. E hikui significa baixo. Então, quando falamos isso, ó, motomo hikui, estamos falando o mais baixo, ok? Então, ó, kyonen no shouritsu wa, a taxa de natalidade do ano passado, imamade de, até agora, motomo hikui, foi o mais baixo. E aqui ele dá qual foi o número, né? 1,20, 1,2. Como que nós falamos isso em japonês? Iten. I de it, mas aí ele tem essa contração porque aqui nós temos o ponto nós falamos ten. Iten, niju. Niju se diz 20. Então, iten niju, 1,20. Ok? Desta. Esse desta significa foi. Então, foi de 1,20, 1,2, né? O mais baixo até agora. O que foi o mais baixo até agora? A taxa de natalidade, shushoritsu, do ano passado. Kyonen. Kyonen no shushoritsu, taxa de natalidade do ano passado. Então ele está falando aqui que ela foi a mais baixa de todas, a do ano passado, né? Que ele mede o ano, né? No ano atual ele não concluiu ainda. Então a do ano passado, ela foi a menor de todas até agora. E foi de 1,20, tá? Significa que cada mulher no Japão, atualmente, tem menos de 2 filhos. Claro que uma mulher não vai ter 1,2 filhos, né? Ou você tem 1 ou tem 2, mas isso aqui é a média, né? Dividindo tudo, é o dado estatístico. Aí ele termina aqui, ó. Hachinen tsuzukete, continuando por 8 anos. Hachinen, 8 anos. Tsuzukete, continuar. Ok? É o verbo tsuzukeru, que significa continuar. Hachinen tsuzukete. Mae no toshi yori. Mais do que no ano passado. Esse yori significa mais que. Ok? Mae no toshi yori. Mais que no ano anterior. Aqui temos a partícula no, né? Então, ó, continuando por 8 anos. Mais do que no ano anterior, hikuku natte imasu, está se tornando mais baixo, está se tornando menor. Essa parte aqui, ó, hikuku natte imasu, está se tornando menor, ela vem do seguinte, ó. Nós temos aqui o adjetivo hikui, que significa baixo, ok? Eu posso flexioná-lo para dar a ideia de ficar baixo, tornar-se baixo, ou diminuir, tornar menor. Que é esse padrão aqui, ó. Hikuku naru. Ficar baixo. Isso é feito da seguinte forma. Nós temos o verbo naru, que significa tornar-se. Para aplicar ele a um adjetivo, nós trocamos o fim do adjetivo aqui do tipo i por ku. Então, hikui, hikuku, naru. Tornar-se baixo. Ok? Diminuir também, traduzindo de forma menos literal. E aí eu flexiono esse naru da forma que eu quiser. Por exemplo, hikuku narimasu. Ficar baixo. Só que ele está formal. Aí se eu quero falar está diminuindo, está ficando baixo. Hikuku natte imasu. Aí aqui é o verbo na forma te, junto com o verbo iru. Só que aqui ele está no modo formal, né? Basicamente aí eu posso flexioná-lo do jeito que eu quiser. Aqui eu tenho a estrutura te iru, que a ação está acontecendo atualmente. Então, quando ele fala aqui, hikuku natte imasu, ele está falando, está ficando baixo. Está ficando mais baixo, mais do que no ano anterior, durante 8 anos. Então, o que essa frase ela quer dizer? Ela quer dizer que faz 8 anos que a medida do ano atual é menor do que o ano anterior. Ou seja, há 8 anos esse número está diminuindo ano após ano. É isso que ele quer dizer aqui
com essa frase. Tudo bem? E assim terminamos. Vamos revisar tudo aqui, ó. Kousei Roudou Shou wa maitoshi. O Ministério da Saúde, Bem-Estar e Trabalho. Todos os anos. Hitori no jōsei ga, uma mulher. Issho ni umu kodomo no kazu. O número de filhos que uma mulher tem durante a vida. Wakaru, que para entender, para compreender. Shushouritsu, a taxa de natalidade. Happyou shiteimasu, está divulgando, anuncia, divulga. Kyonen no shushouritsu, a taxa de natalidade do ano anterior. Imamade de, até agora. Motomo hikui, a menor de todas, a mais baixa de todas. Iten 20 deshita, foi de 1,20. Hachinen tsuzukete, continuando por 8 anos. Mae no toshi yori, mais do que no ano anterior. Hikuku natteimasu, está ficando mais baixa, está ficando baixa. Ok? Então essa foi a frase. Gente, diz nos comentários aí o que vocês acham, que eu acho que esse formato de aula, analisando essas frases, primeiro que ela não é tão básica, né? Então não adianta muito eu tentar trabalhar o Romaji e o escrito em japonês ao mesmo tempo. Eu estou pensando em realmente declarar que essa série é um pouco mais avançada, um pouco mais intermediária, não precisa nem avançado, mas é um pré-intermediário talvez, e já partir do princípio que você está estudando a escrita japonesa. E aí eu vou deixar o romanizado aqui só para você se localizar a hora que você pegar para estudar. Mas eu posso colocar o furigana aqui também, que aí demora um pouco mais para preparar o material, talvez a quantidade de aulas nesse formato diminua. Mas não vou precisar anotar tudo que está na frase aqui. Eu vou anotar só as coisas mais, por exemplo, essa flexão aqui, né? Como que ela acontece? Isso é interessante estar digitando, mas eu não vou fazer com a frase inteira, palavra por palavra. Eu acho que eu dar um highlight aqui na palavra e explicar o significado dela já é o suficiente para você pegar, né? Não precisa escrever lá, imamade, até agora. Só de eu selecionar aqui, né? Ima significa agora, made significa até. Com isso destacado na tela e eu falando, eu acredito que já é o suficiente para você pegar. Assim, a aula também não fica muito longa, não fica tão moroso a gente anotando tudo aqui. Mas me diz o que você acha, porque esse formato nós vamos evoluindo aula após aula. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. Comenta aí dizendo o que você achou. A gente se vê na próxima aula.